Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao programa Ponto de Equilíbrio, diretamente dos estúdios da TV União, no Rio Grande do Norte, a TV mais conectada do Nordeste. Hoje eu tenho a alegria de trazer aqui para aquele nosso bate-papo semanal, meu amigo Eduardo Roder. Roder, muito obrigado, seja bem-vindo, prazer enorme. Prazer sempre meu, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui conversando com você e trocando ideia também com o pessoal de casa. Legal. Bom, o meu amigo Eduardo Roder é professor da FGV, é sócio, projeto novo, né, Roder? SME, consultoria, né? Exatamente, somos professores da FGV que nos juntamos para criar essa nova consultoria. É um novo estilo de gestão, não só de consultoria, mas também de treinamento empresarial. Legal, muito bacana isso, muito sucesso para você. A gente vai ter um momentozinho aqui para a gente falar um pouco mais a respeito disso. Muito obrigado. Quero lembrar para você de casa que o programa Ponto de Equilíbrio ele também está conectado com esse momento que a gente está vivendo, não podia ser diferente. E seguindo aí todas as recomendações dos órgãos públicos, do Ministério da Saúde, a gente está numa distânciazinha aqui razoável, né, Roda? Verdade. Isso, mantendo aí todo o controle, todo esse momento que a gente está vivendo. E a gente não tem como fugir disso, né, Roda? Só que a gente estava batendo um papo aqui, a gente quer levar para você de casa uma outra visão. Você já está ouvindo bastante todas as recomendações dos órgãos públicos, do Ministério de Saúde, dos órgãos estaduais, Vigilância Sanitária, Organização Mundial de Saúde. A gente quer trazer para você de casa hoje, nesse momento, no Ponto de Equilíbrio, uma visão um pouco mais econômica desse momento que a gente está vivendo, né, Roder? A gente está caminhando, a gente está no meio de uma pandemia. Sim. Já virou um caso não só de saúde internacional, mas também um caso econômico internacional, né? Hoje a gente vive uma quebra geral dos mercados, talvez até comparado ao que aconteceu em 2008, já se fazendo algumas comparações, a gente consegue ver que os mercados, de uma forma geral, estão em uma queda brutal. Por exemplo, a própria Bolsa de São Paulo, que já teve 6 circuit breakers em 8 dias de trabalho, então algo que nunca havia sido visto na história do país, a gente está passando agora. E aí os governos, de uma forma geral, estão começando a tomar alguns tipos de cuidados com a população, proibindo uma movimentação das pessoas dentro das cidades, fechando alguns setores da economia, não só pública como privado também. Amanhã, por exemplo, os shoppings de Natal vão estar fechados, só vai abrir supermercado, farmácia e as clínicas, o que realmente faz com que toda a economia do Estado sofra bastante com o que a gente está vivendo agora. A gente está aqui na mesma faixa etária, assim, ali na casa dos 40 e tal, e eu estou fazendo aí 30 anos de mercado bancário, né? Mercado bancário, mercado de crédito. Acompanhamos lá, provavelmente juntos na mesma época, Plano Collor. Sim. Depois ali transição, Plano Real, final ali governo Fernando Henrique Cardoso, 99, aquele problema do câmbio, 2008, aquela confusão toda mundial. Dá para a gente pensar, eu sou um leitor, eu gosto muito, dá para a gente pensar que pós-guerra, a nível mundial, acho que o maior problema que a gente está vivendo? Olha... Você é professor, estou te explorando. Márcio, se a gente olhar com muito carinho, talvez seja uma situação muito semelhante, porque apesar de não haver a dizimação de população no nível da guerra, né, mas as economias, de uma forma geral, vêm sofrendo algo muito semelhante. Se você pegar, por exemplo, as 2 maiores crises da história da humanidade, foram 1929 e 2008, o Brasil não passou pela situação que está vivendo hoje. Talvez outras economias, como a economia norte-americana, tenha sofrido muito mais naquelas outras 2 depressões que a gente teve. Mas hoje a economia brasileira talvez tenha a maior depressão, a maior queda do sistema, de uma forma geral, que a gente teve na história do país, o que é realmente algo que preocupa bastante a gente. Eu tenho acompanhado e visto algumas coisas e tenho externado um pouco dessa minha preocupação. Hoje eu li alguns artigos de alguns economistas famosos dizendo aí que a gente pode estar caminhando dentro disso que você está falando do Brasil, da gente nunca ter vivido
tão fortemente isso. É lógico que o mercado hoje está globalizado, as economias globalizadas, você tem meios de tentar, no pós-pandemia, alavancar a economia novamente dos países, com crédito, com uma série de outras coisas, mas eu tenho visto alguns economistas nossos já falando que a gente corre o risco de cair 6%. E é uma realidade, eu acredito nisso, que há uma possibilidade muito grande da gente ter uma queda substancial na economia. Alguns números já falam em queda na Europa, nos países europeus, de até 12%, o que é um valor substancial, né? Quando na história da economia mundial... Inimaginável, né? Inimaginável. E você vê que o pior de tudo é que quem está sofrendo mais e quem vai ser mais afetado por essa crise que a gente está vivendo são as pequenas empresas, são as microempresas, são os profissionais liberais, que eles não têm o suporte econômico-financeiro necessário para sobreviver a esse momento tão difícil que a economia está passando. Então, o que a gente vai ver nesses próximos dias ou nesse período mais próximo de pequenas empresas fechando as portas, infelizmente vai ser uma coisa bastante grave para a economia. A gente tem... Deixa eu fazer aqui um parênteses. A gente tem ali aquela pirâmide, você tem aqui o topo da pirâmide, que ele tem liquidez, tá? Você tem aqui a baixa da pirâmide aqui, que ele acaba tendo acesso aos recursos do governo, porque ele está naquela linha que ele vem ao longo da história, ao longo dos últimos anos, dependendo diretamente do recurso do governo. Então, ele está cadastrado, o Estado tem a informação dele, vai chegar o dinheiro para ele que já vinha chegando, mas a gente tem esse meio aqui da nossa pirâmide, onde está essa turma toda que você falou, que ele não está cadastrado em lugar nenhum. É o autônomo, é o profissional liberal, que ele estava trabalhando hoje e o cliente dele fechou as portas. E ele não tem como cobrar o cara, você está me devendo, cara, eu não tenho como pagar, porque eu fechei as portas. Né? E aí, como é que a gente faz dentro dessa estrutura? Porque a gente está fechando todos os estados. Os estados, eles literalmente estão fechando as portas, fechando migração, fechando trânsito de pessoas, fechando comércio, fechando geração de renda e riqueza. Eu vi uma matéria hoje falando que a gente pode ter apenas em abril, né, até 5 milhões de desempregados. Né? A gente está vendo o setor de turismo, praticamente ele sumiu. Né? A maior operadora de turismo no Brasil, ela praticamente parou, porque ninguém viaja mais. Os aviões, as empresas de aviação estão em frangalhos, mas o governo já sinalizou que vai socorrer, porque o governo consegue chegar neles muito mais rápido. Sim. Como é que a gente enxerga? Como é que dá para fazer para sair dessa confusão, dessa bolha toda que a gente está entrando economicamente? Como é que você imagina para a gente navegar nesse momento agora? Mas no curto prazo, eu acho que as coisas não têm muito o que solucionar, o que fazer. Não tem medidas de curto prazo que consigam suportar esse nível de crise que a gente vai ter, porque você vê, Itália, França, Argentina, eles proibiram qualquer movimentação das pessoas dentro das cidades. Então, por exemplo, você for pego na Itália, no meio da rua, se você não conseguir comprovar que foi ao supermercado, à farmácia ou a uma clínica médica, você é preso e paga multa. Isso, a mesma coisa aconteceu na França, a mesma coisa aconteceu na Argentina, 3 países que estão nessa situação mais grave, o que pode também chegar ao Brasil, dependendo do crescimento e se realmente todas as projeções que mostram que agora a gente está só no início da pandemia no Brasil, está começando, e isso aqui vai crescer bastante, se a gente não tomar consciência do que está acontecendo, o que pode acontecer aqui dentro. O país... Deixa eu só aproveitar essa sua deixa. Então, você que está em casa, se você não precisar, não saia de casa. Sem dúvida, isso aí é o mais importante. Se não precisar, fique em casa. Até porque quando você sai de casa, você pode estar trazendo o vírus para a tua casa, né, o que é mais complexo. E aí, eu, por exemplo, a minha família, a gente decidiu que a gente não vai visitar durante um tempo os meus pais, por exemplo, porque eles já têm uma idade avançada e a gente tem medo de levar alguma coisa para dentro da casa dos meus pais. Então, a gente está falando com eles por WhatsApp, está falando com eles por Skype, mas não está indo na casa deles com medo de transmitir alguma coisa de doença. Mas, por outro lado, o governo, de uma forma geral, vem fazendo o que é possível. Por exemplo, a decisão agora do ministro Paulo Guedes
de liberar o pagamento do Super Simples para um pouco mais à frente, né? Ele vai dar um prazo para o pagamento sem multa, sem juros do Super Simples. Liberar recurso para aquelas pessoas que eram vendedores autônomos e que não tinham nenhuma capacidade. Que é o voucher vírus, né? O voucher corona, isso. Exatamente, que vai suprir aí pelo menos um salário Bolsa Família para cada uma dessas famílias por mês. Dá pelo menos para pagar a feira, né? E fazer os mercados se movimentarem. Claro, dá para se alimentar, né? Que é o mais complicado. O apoio que vai ser dado, por exemplo, de baixa de juros. Os juros caiu agora anteontem, desculpa, quarta-feira, houve uma queda de 0,5%, foi para 3,75%. Então, o governo brasileiro, de uma forma ou de outra, está tomando as providências necessárias para que a economia não entre em um colapso maior do que o esperado. E ele está se movimentando na medida da necessidade, né? Não está tomando medidas apressadas, não está tomando medidas ao léu, desesperadamente. Então ele está tentando agir de acordo com a necessidade daquilo que está sendo imposto pelo momento que a gente está vivendo. Né? Claro, e até porque o cofre público ele tem limite. Não é ilimitado. Não é ilimitado. Então muitas vezes as pessoas pensam que o governo, a federação, tem que tomar conta de todo o país. Infelizmente, ele não tem capacidade econômico-financeira para fazer isso. A gente tem que ter uma fonte de renda, de sustento, até de... a gente tem uma economia própria que possa suportar alguns períodos de crise. Porque essa talvez seja a primeira grande, mas com certeza não vai ser a última grande crise que a gente vai ter nos próximos anos aí para frente. Então, eu sugiro veementemente que as pessoas, as empresas, elas criem um fundo de reserva para, nesses momentos de crise, poder superar de uma forma minimamente suportável. Talvez o momento agora fosse a oportunidade que a gente estava precisando para começar a falar no Brasil mais de educação financeira? Sim. O brasileiro, de uma forma geral, tem uma cultura de gastar tudo, independente do que ganha. E ainda mais um pouco, né? E ainda mais um pouco, e pegar empréstimo para bancar a própria operação, o próprio dia a dia. Você vê em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, que as pessoas têm uma reserva e guardam essa reserva para, nos momentos de crise, utilizar a reserva e poder, por exemplo, se capacitar para, ao final do momento de crise, eles estarem mais bem preparados, mais capacitados para entrar no mercado de trabalho com uma posição muito melhor. No Japão, o governo teve que botar a taxa de juros negativa, porque as pessoas só queriam poupar, eles não queriam consumir. Então, no Brasil é exatamente o contrário, a taxa de juros era altíssima, dava o interesse nas pessoas, criava um clima positivo para o consumo, e o investimento acabava não sendo utilizado, mesmo com a taxa tão alta. Agora que a taxa caiu, aí é que as pessoas pensam que não vale a pena guardar o dinheiro, mas muito pelo contrário. Nesse momento que a gente vê, como ter uma reserva é importante, porque quem tem alguma reserva agora vai conseguir passar tranquilamente por esse período de recessão e depois vai estar preparado para o pós-crise, que é um momento muito importante para todas as empresas. Bom, eu preciso chamar um intervalo comercial. Lembrando para você de casa que o programa Ponto de Equilíbrio tem o patrocínio Oldflix, Reviva Grandes Emoções, e apoio MS Ativa Capital. Prepara a galera e corre pra areia, se joga na farra, a praia tá cheia, curtição. Vamos invadir seu verão. A Esther Bom apresenta seus lançamentos Máximo: iogurte com amarena, chocolate com avelã, crocante e maxiblito. Curtição. Vamos invadir seu verão. Esther Bom, qualidade que surpreende.
Quem tem cabo Fiber não desconecta nenhum instante. Vem pra fibra ótica da Cabo Telecom. 75 mega por apenas R$ 75,90. Ultra velocidade de download, maior e melhor taxa de upload, suporte técnico especializado e atendimento domiciliar em até 3 horas. Cabo é Fiber. Internet fibra ótica é Cabo Telecom. Ligue 2010 2010 e assine já. Retornamos ao segundo bloco do programa Ponto de Equilíbrio, diretamente dos estúdios da TV União. Roder, o mercado tem falado muito, reserva cambial. Acha que vale a pena usar o que a gente tem de reserva hoje para jogar dinheiro no mercado? Eu acho que nesse momento não seria interessante fazer essa movimentação, Márcio, porque, na verdade, usar essa reserva vai reduzir o lastro econômico que o Brasil tem. É mais interessante gerar título a um custo baixo, porque hoje o custo do capital brasileiro está bem baixo, é 3,75, é o mínimo histórico da moeda brasileira, né? Então é um custo baixo para a gente poder utilizar esse recurso e conseguir capitalizar sem mexer nas reservas que são o lastro da economia. Vale a pena ir no mercado buscar capital, emite título, joga no mercado. Sim. E com a data lá na frente também, então não tem uma exigência tão próxima desse recurso. De amortização de pagamento dele, né? Claro. Outra coisa, o mercado ele tem se movimentado muito, as empresas grandes, elas têm lastro, ela tem tamanho, ela consegue segurar essa onda de 3 meses, de 120 dias e tal. A gente tem visto algumas empresas dando um up nos pagamentos, no pagamento da população, pagamento de serviço. A gente tem visto alguns governadores mexendo um pouco nisso com as empresas ainda aí que são estatais e tal. Interessante nesse momento, né? Muito, e não só um trabalho econômico que essas empresas estão fazendo, mas também um trabalho social, que é muito bacana. Por exemplo, grandes instituições de educação, tipo a Harvard, a própria FGV, sim, elas estão liberando cursos online gratuitos para a população, imaginando que se você está em casa e tem tempo livre, você vai poder se capacitar ainda mais para quando o momento de crise passar, você ter uma oportunidade maior no mercado. Então é muito bacana, aproveitem, o mercado está aberto, tem um curso de Harvard para a gente fazer gratuito, a FGV está com 55 cursos disponíveis na plataforma, cursos de alta qualidade, que podem ser acessados por qualquer pessoa. Então, além disso, as operadoras de TV, a Netflix, a Amazon, todo mundo liberando conteúdo, o que é muito bacana, é uma forma de ajudar a população. Os governos estaduais também fazendo um pouco do que podem fazer para ajudar também esse momento de crise, né? Atrasando um pouco o pagamento de impostos e criando condições para que a gente passar esse momento, né? Para que passe esse momento mais grave. Eu diria que os próximos 30 dias são momentos muito importantes para a população tomar consciência do que está acontecendo, os governos conseguirem estabilizar o mercado e daí para frente a gente conseguir ter uma situação um pouco menos caótica do que a gente está vivendo agora. E dentro disso a gente tem visto grandes empresas, né? A iFood montando um fundo para a turma que é lá os entregadores, para ajudar essa turma a passar esse momento, para os próprios estabelecimentos. Você está vendo a Ambev liberando produção de gel para o Estado, Guararapes aqui produzindo avental para os órgãos de saúde. Né? Então, assim, a gente vê que a turma está se mexendo dentro daquilo que ela pode fazer para ajudar. Né? A ideia é simples, quanto antes a gente sair desse problema, melhor para todo mundo. Então, se eu posso ajudar de alguma forma a acelerar a saída do problema, a resolução, eu estou fazendo bem à população e à minha própria empresa. Bom, agora vai a minha pergunta, não para o Roder professor, mas para o consultor. Tá com projeto novo, casa nova. Como é que as empresas elas vão sobreviver? Né? Sou dono da empresa, liguei para vocês, pessoal, me ajuda a sobreviver. Como é que a gente faz nesse momento agora? Como é que a gente vai navegar? Tá. Na verdade, o que se tem que fazer agora é uma projeção, é trabalhar um orçamento empresarial bem estruturado para entender como a empresa vai conseguir passar por esse momento difícil. Fazer aquele corte, né? Parei hoje, como é que eu tô? Pá,
Isso, entender a sua situação atual e poder se preparar para o momento futuro. Porque não se enganem, o mercado, de uma forma geral, ele vai reagir. Só que essa reação vai ser mais lenta porque o pequeno microempresário, ele não vai ter capacidade de reagir tão rápido como as grandes e médias empresas. E provavelmente sozinho, né? E sozinho ainda mais. Obviamente que eu acredito piamente que o governo vai lançar muita linha de crédito agora, barata, porque para recuperar a economia não existe outra forma. Crédito. É crédito, então a gente vai ver aí com certeza um Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, o BNDES, disponibilizando muitas linhas de crédito interessantes, baratas e rápidas. Porque hoje, talvez uma das maiores reclamações das empresas é o tempo que elas levam do momento que elas pedem a linha de crédito até o momento que elas têm o crédito aprovado. Isso tem que reduzir bastante, substancialmente, para que nesse momento de crise a gente consiga dar uma virada. Então é controlar os gastos. Eu acho que uma gestão de gastos é algo que tem que ser feito normalmente no dia a dia da empresa, mas agora ainda mais. Mais do que nunca, né? Mais do que nunca. Agora com um cuidado muito forte, Márcio, porque muita gente olha gasto pela linha maior que tem nas demonstrações. A linha maior normalmente é pessoal. Sim. E aí você pensa, poxa, eu vou cortar gente porque eu vou reduzir o meu gasto e vai ser melhor para a minha empresa. Nem sempre isso acontece. Até porque as empresas hoje elas estão no momento em que a gordura foi toda cortada de pessoal. Você tem ali musculatura. E quando você corta músculo, a tendência é você definhar cada vez mais. Sim. Então não vale a pena agora se preocupar em cortar pessoal. Vale a pena agora se preocupar com outros gastos, que muitas vezes são gastos invisíveis que você tem. Por exemplo? Por exemplo, eu fiz um trabalho com uma empresa há um tempo atrás, que essa empresa ela tinha um gasto muito grande em material de consumo. Material de consumo é material de escritório, de higiene, de limpeza. Material super importante, só que quando você vai ver e olha assim, porque eu estou com um copinho plástico. O copinho plástico é super barato, mas quando você tem um gasto substancial, porque você tem muita gente dentro da empresa gastando esse copinho plástico, você acaba tendo um gasto muito alto. Multiplica por 30, multiplica por 12, né? Com pequenas coisas, entendeu? Sim. Então você soma isso, o clipe, você soma isso, a canetinha, você soma isso, o papel, e quando você vai ver, você está gastando, como essa empresa, por exemplo, estava gastando R$100 mil por mês de material de consumo. E a gente fez um trabalho rápido de consumo consciente das coisas e acabou reduzindo de 100 para 40 mil em 2 meses. Ou seja, eu tive uma economia de R$60 mil por mês, que por ano é R$720 mil. Então esse tipo de gasto vai ter um impacto muito maior, porque é um gasto que é considerado uma gordura, vai ter um impacto muito maior no resultado da empresa, sem impactar, por outro lado, a capacidade da empresa de gerar novos clientes, de ter satisfação dos seus clientes, dos seus colaboradores. Toda crise ela gera oportunidade. Sem dúvida. Como é que eu, Márcio, sou dono ali de um pequeno negócio, o que eu tenho que fazer para enxergar as oportunidades que elas vão aparecer? Lógico que a gente vai entrar num processo de retomada lento, a gente vai ter necessariamente uma recessão pela conjuntura que a gente está vivendo, por causa do coronavírus, né? A gente vai ter efetivamente um problema de recessão por causa das imposições sanitárias que estão sendo feitas pelas pessoas, cerrando as portas de comércio, tudo isso para a gente tentar conter de uma forma mais acelerada a proliferação do vírus. Como é que eu consigo enxergar, como é que eu posso olhar para esse mercado, tá? E começar a enxergar as oportunidades que o pós-pandemia ele vai aparecer para mim? Como é que eu faço isso? Acho que uma coisa muito importante nesse momento é que todo mundo está aprendendo um pouco a viver de uma forma diferente do que estava acostumado. Então, a gente acaba aprendendo um pouco, por exemplo, que nem tudo eu preciso sair de casa para fazer. Então, aqui vai aparecer muita oportunidade. Hoje, de uma forma geral, a geração Millennium, que é a nova geração que surgiu no mundo, ela tem 2 características muito interessantes. Uma é a não necessidade de ter bens. Ela quer compartilhar. Minimalista, né? Minimalista. Isso. Quanto menos tiver, possuir, ele se sente muito mais agradável. Exatamente. Então, a possibilidade de novos serviços de compartilhamento é uma possibilidade muito interessante que a gente vai dar um up nisso, não vai? Vai dar um up bem forte.
E a outra coisa é que essas pessoas também não estão tão interessadas em estar na rua, em sair de casa. Então, serviços de comodidade, quando eu falo, é você entregar alguma coisa em casa, você entregar algum serviço que ela não precisa sair de casa para ir buscar. Então, serviços médicos, odontológicos, psicologia, muita coisa que hoje você tem que se deslocar para poder ter o serviço, pode ser uma grande oportunidade você criar esse serviço a domicílio ou o que está acontecendo muito em outros países, você vê que os negócios eles estão se tornando um negócio de bairro. Então, e não grandes negócios como a gente via antes. Então, você vai para a Europa, você vê que o supermercado não é aquele mega mercado que a gente está acostumado. São pequenos mercados de 100, 150 metros quadrados, mas que estão em cada 4 quarteirões você tem um mercado daquele. Ou seja, uma outra grande oportunidade, criar pequenos mercados, criar pequenas oportunidades de você não precisar se deslocar tanto para poder fazer o que é importante na sua vida. Dentro disso que você está falando, que eu achei extremamente relevante, tem 2 situações que elas me chamaram a atenção esses dias. Uma foi hoje, que o Senado Federal ele fez uma votação do projeto de calamidade pública do governo federal, tudo pela internet. Sim. Todos os senadores lá, altamente produtivos na sua casa, plena sexta-feira, todo mundo trabalhando, bacana, né? Quando o pessoal dizia que tinha que estar e não podia trabalhar nas sexta-feiras em Brasília. Mas hoje, sexta-feira, necessidade, desenvolveram, provavelmente você já devia ter um sistema bem avançado, pronto para ser utilizado, colocaram em utilização, estavam lá todos os senadores lá utilizando a parte virtual e aprovando um projeto. O home office passa a ser uma alternativa viabilíssima nesse momento, não só para esse momento de crise, mas para o pós-crise também. A gente não entende muito bem o trabalho em casa, como está sendo feito agora, mas a gente está vendo que é uma grande oportunidade, que eu não preciso estar no escritório para poder desenvolver o meu trabalho. Eu posso estar tranquilamente no meu lar, né, com a minha família, me dando um momento não só de trabalho, mas também de tranquilidade, de menos estresse, o que pode ser muito benéfico para a economia. Por exemplo, também aproveitando isso que você está falando, a escola da minha filha está mandando todo o material para ela pela internet. Sim. Vamos escola, está recebendo o material que ela tem que estudar, para quando isso amenizar e poderem voltar a estudar na escola, ela não está de férias, né? Para quando poder voltar, ela está atualizada nas informações do material e poder dar continuidade aos estudos. Aí vem um detalhe importante, você via nos pós-guerra, por exemplo, quantos novos produtos surgiam no mercado, quantos novos serviços surgiram no mercado, exatamente pelas oportunidades criadas no período da guerra. Agora a gente está vivendo, talvez uma grande oportunidade, de trabalhar mais esse momento da pessoa não precisar estar saindo de casa para fazer tanta coisa. Não está toda hora na rua, né? Toda hora na rua. Isso reduz a necessidade de combustível, isso reduz o movimento das pessoas, então o trânsito vai ser bem menor e faz com que as pessoas também se sintam mais satisfeitas por estar perto da sua família. Você imagina, aqui Natal é tranquilo, mas imagina em São Paulo, no Rio de Janeiro, que a pessoa, para sair para o trabalho e voltar, são 2 horas para ir, 2 horas para voltar, amigo. 4 horas por dia. 4 horas por dia de trânsito. Isso é média. Aí, essas 4 horas, ele poderia estar utilizando para coisas muito mais agradáveis e estariam com muito menos nível de estresse, muito mais tranquilos e a produtividade também seria muito maior. Você está trabalhando no home também, né? Eu estou trabalhando no home, exatamente. E, meu amigo, eu estou vendo como eu estou produtivo nesses dias. Porque eu consigo descansar, eu paro um instante, vou jogar um xadrez com a minha filha, a gente dá risada, eu volto, trabalho mais um pouco, daqui a pouco paro um pouquinho, assisto um programa com meu filho. Cara, isso é muito positivo. Legal. Bom, Eduardo, a gente está chegando ao final do programa. Se alguém quiser bater um papo com você, entrar em contato com a consultoria, como é que ele faz? A gente tem um site, o www.smicg.com.br. Também pode entrar em contato pelo e-mail, contato@smicg.com.br, ou entrar nas nossas plataformas. Nós temos Instagram, temos LinkedIn, temos Twitter, todos também SMI Consulting Group. E então, seria uma muita satisfação receber o contato das pessoas que têm alguma dúvida e que eu possa, de alguma forma, ajudar. Eduardo, muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado por trazer
esse monte de informação para a turma de casa, para as empresas em casa, para os empresários, profissionais liberais nesse momento que a gente está vivendo. Eu que agradeço a oportunidade, sempre disponível, sempre que precisar. Para mim é um prazer conversar com você. Tá, joia. Muito obrigado, viu? agradeço. Lembrando a você de casa que o programa Ponto de Equilíbrio tem o patrocínio Oldflix, Reviva Grandes Emoções e apoio MS Ativa Capital.